Que é Wesley, professor de Geografia e atualidades de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bastante interessante. É um conteúdo que cai muito na prova do Enem, que ele é bastante cobrado ao longo dos anos das provas anteriores do Enem, certo? A gente vai falar hoje sobre fontes energéticas, como vocês podem ver aqui na minha central multimídia, beleza? O negócio está moderno, é central multimídia e tudo. Então a gente vai falar sobre fontes energéticas. Primeira coisa, quando a gente fala em fontes energéticas, a gente tem que entender como as provas, como as bancas que elaboram os vestibulares e principalmente o INEP, que elabora o Enem, ele gosta de cobrar, certo? Então, quando a gente fala em fontes energéticas, a gente tem que dividir essas fontes energéticas em dois grupos. O primeiro grupo delas são as fontes renováveis e o outro grupo são as fontes não renováveis, certo? Como o nome já diz, fontes renováveis são aquelas que se renovam, ou seja, a gente pode reutilizar, certo? A gente utiliza uma vez, vamos reutilizar novamente. E isso não quer dizer, por ela ser renovável, isso não quer dizer que elas são infinitas, que elas nunca vão acabar. Um exemplo disso é a água potável, certo? A gente utiliza muito água potável, mas se a gente usar de qualquer maneira, degradar demais, poluir demais, então ela vai acabar. Ela vai ficar poluída e vai acabar, certo? Então, se atentem a isso. Pelo fato dela ser renovável, isso não quer dizer que ela é infinita, certo? Ela pode ser reutilizada. Na maioria das vezes, essas fontes renováveis são muito menos poluentes do que as não renováveis, beleza? E não renovável, como o nome já diz, é aquela energia que não se renova ou que demora muitos anos mesmo para se formar novamente. É o exemplo do petróleo. Ela é uma energia não renovável. Então, para o petróleo ser formado, então vai durar um processo de milhões de anos. Então, por isso que a gente considera como energias não renováveis, beleza? Vamos falar aqui de forma rápida, de maneira bem rápida, um pouquinho sobre as energias renováveis e não renováveis, certo? A primeira delas, a gente vai falar sobre energia hidroelétrica. Como o nome já diz, hidro vem de onde? Vem de água. Então, é a energia que utiliza a força da água para ser transformada em energia elétrica, certo? Então, você represa uma quantidade enorme de água. Essa água represada vai ser liberada para passar por um canal que vai movimentar uma turbina e essa movimentação da turbina vai transformar essa energia em energia elétrica. Ela é a mais utilizada no Brasil, é a que abastece mais de 90% das residências brasileiras, certo? A energia hidroelétrica. A gente vai falar um pouco mais no outro vídeo, mais detalhadamente sobre esses tipos de energias mais utilizadas aqui no Brasil, certo? Outra forma de energia não renovável é a energia eólica. Essa sim deveria ser bastante utilizada no Brasil. Por quê? Ela é uma energia limpa, certo? Ela vai utilizar a força do vento. Então, como vocês veem aqui, ó, você tem um catavento, o vento vai movimentar essa hélice e essa hélice, o movimento dessa hélice vai ser transformado em energia elétrica, certo? Então, energia limpa, renovável, você tem aí um monte no Brasil, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Outra fonte de energias é a energia solar, certo? Como é que eu transformo a energia solar? Como é que eu transformo o calor do sol em energia elétrica? É um toque de mágica? Não, isso é ciência, certo? A gente coloca placas fotovoltaicas em cima das casas. A partir do momento que ela capta a incidência solar, ela vai transformar essa incidência dos raios solares nessas placas, vai ser transformada em energia elétrica. Mais uma vez, uma energia limpa, certo? Não degrada o meio ambiente, então a gente poderia muito utilizar esse tipo de energia. Outra forma aqui de energia não renovável seria a energia geotérmica. No Brasil, a gente não utiliza esse tipo de energia. Por quê? Como vocês podem ver, ela vai utilizar o calor da Terra, certo? Então, vai ser muito utilizada lá na Europa, nos países nórdicos, onde você tem incidência de vulcões e tudo mais. Outra fonte de energia renovável seria a ondomotriz e a maremotriz. A ondomotriz, ela é uma energia transformada pela força da onda. Então você coloca placas embaixo do mar, à medida que as ondas vão batendo, à medida que as ondas vão desaguando não, à medida que a onda vão batendo nessas placas, ela vai ser transformada em energia elétrica. Outra energia, como vocês podem ver, é a maremotriz, que poderia ser utilizada bastante no Brasil, né? Você coloca hélices embaixo da água e à medida que essa maré vai se movendo, vai
ajudando a mover essas hélices embaixo da água, essa energia, esse movimento vai transformar em energia elétrica. Então a gente poderia utilizar bastante no Brasil. Ainda é um tipo de energia cara, requer um pouco mais de desenvolvimento tecnológico. O nosso país ainda está um pouco atrás desse tipo de energia, beleza? Outra energia bastante utilizada no mundo, essa sim também é bastante utilizada no Brasil, são as biomassas. O principal exemplo da biomassa no Brasil é a cana-de-açúcar, que ela é transformada em álcool, certo? Cerca de 40% dos automóveis no Brasil, hoje, são movidos a esse tipo de energia, o álcool, certo? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os impactos desse tipo de energia, mas ela é renovável, ela é bem melhor utilizar ela do que o petróleo, por exemplo, porque ela é menos poluente do que o petróleo, beleza? Então aqui são os principais tipos de energias renováveis, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as energias não renováveis. As energias não renováveis, elas são na sua grande maioria, ou praticamente na sua totalidade, são oriundas dos combustíveis fósseis, certo? Então a gente tem um exemplo aqui do carvão mineral, a gente tem um exemplo do gás natural, a gente tem um exemplo do petróleo, certo? São energias poluentes, porém são bastante utilizadas pelo homem. O petróleo, só para vocês terem uma ideia, é a fonte energética mais utilizada no mundo, certo? Ela tem um custo caro, porque ela é uma energia não renovável, muitas das vezes você tem que extrair ela de grandes profundezas, você tem que extrair ela de dentro do mar, então tudo isso gera um custo, certo? Boa parte do petróleo do mundo ele está concentrado também no Oriente Médio, que é uma região que você tem uma certa tensão geopolítica, você tem vários conflitos. Isso vai encarecer também a produção, isso vai também encarecer a extração desse tipo de combustível fóssil, certo? Outra energia também, que ela é oriunda dos não renováveis, é a energia nuclear, bastante polêmica. Por um lado, ela é considerada uma energia limpa, porque ela não emite poluentes para a atmosfera, se for segura, né? Se for bem utilizada. O problema é, ela é muito perigosa. Se houver um vazamento na usina nuclear, então você vai ter um desastre muito grande, certo? A exemplo disso a gente tem Fukushima, a exemplo disso a gente tem Chernobyl. Quando houve o vazamento dessa radiação, então você vai ter consequências para muitos anos, certo? A gente vai se aprofundar um pouco mais no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para fazer uma introdução do que são as principais energias renováveis e não renováveis, certo, galera? Então fiquem atentos para o próximo vídeo. Valeu e até mais!